Seja bem-vindo ao Bull & Bear desta semana. Hoje vamos olhar para os temas quentes dos mercados, as quedas acentuadas das bolsas chinesas, mas também ainda as soluções para o futuro da Grécia. Como sempre, são meus convidados Nuno Serafim, Luís Bravo, Miguel Gomes da Silva e Diogo Santos Teixeira, aos quatro bem-vindos ao Bull & Bear desta semana. Nuno, hoje começando por ti, e a verdade é que hoje tivemos a Bolsa de Xangai a recuperar um bocadinho das perdas das últimas semanas, 5,76%. É um sinal de que terem pedido os grandes investidores executivos de empresas listadas de venderem ações pelo menos durante 6 meses está a resultar, ou ainda é cedo, ou é uma subida encenada, como diziam alguns analistas internacionais? Claro que há aqui uma variável exógena, que é o facto de estarmos aqui a falar sobre uma economia que, enfim, não é puramente uma economia capitalista, ainda há ali alguns lives de direção central, não sabemos quanto, e obviamente uma tentativa de controlar os ímpetos do mercado, ou seja, a China adotou um mercado, uma economia mais ou menos liberalizada, mas não totalmente uma economia capitalista e, portanto, de certa forma, há o desejo de controlar o mercado de capitais e esta volatilidade a que assistimos nas últimas 3 semanas, nomeadamente em alguns segmentos do mercado chinês. Estamos a falar tipicamente, ou mais especificamente, das A-shares, o mercado de Shenzhen e Xangai, e, portanto, houve aqui um número de medidas, um conjunto de medidas que teve como objetivo, basicamente, impedir as vendas, não é? Estamos a falar de medidas que, enfim, jamais seriam replicáveis em economias ou em mercados de capitais como são o europeu ou o americano ou outros mercados de capitais até mais envolvidos. E, obviamente, o objetivo é eliminar, mesmo a nível de imprensa, palavras como o pânico, aliviar um pouco as exigências dos colaterais que os brokers exigem aos clientes. Hoje em dia, enfim, provavelmente até se aceita, ou as últimas notícias diziam que se aceitavam antiguidades, joias, enfim, tudo o que fosse possível para evitar que os clientes entrassem em margin call e se acentuasse o fluxo do lado vendedor, aquilo que tu referiste, impedir os investidores qualificados de vender mais ações, investidores qualificados que tenham mais de 5%, os insiders, que são os executivos das empresas, eventualmente até fazê-los obrigar a recomprar ações que venderam nos últimos 6 meses, e depois um conjunto também de medidas um pouco mais estruturais que têm a ver com a política monetária, a redução das taxas de juros, que é a terceira vez em 6 meses que acontece na China, a redução das reservas obrigatórias por parte dos bancos, a redução da exigência ao nível dos rastros de transformação dos bancos, ou seja, para continuar a permitir que haja uma alimentação do mercado de capitais e que, enfim, impeça esta volatilidade e este panic selling. Recordar que há 2 semanas as bolsas caíram 18%, ontem caíram 7%, hoje, enfim, nesta madrugada recuperaram bastante, mas, enfim, são tudo medidas um pouco, na realidade são medidas conjunturais, não são estruturais, ou seja, as ações continuam caras, nas A-shares, no segmento de Xangai e no segmento de Shenzhen existem várias empresas, não são poucas. E estamos a ver, enquanto falas, os gráficos dos últimos meses, estamos nesta altura a vê-los. Hoje, esta sessão, este gráfico mostra nomeadamente o Shenzhen, o Shanghai Composite Index e também o Hang Seng, e vemos as variações, mas temos aqui também, e eu tirei algumas para percebermos como é que tem sido a variação e as oscilações, e falavas precisamente dessa questão, e só hoje tivemos uma amplitude no índice de Xangai de 10%. 10%, portanto, sim. Ou talvez mais do que isso. Ou seja, o que aconteceu aqui, o fenómeno começou a incidir muito, ou seja, o excesso de valorizações, como eu disse há pouco, com muitas ações a valorizar 100 vezes os earnings do próximo ano, ou seja, são obviamente valorizações excessivas, mas até há pouco tempo este fenómeno estava muito centrado nestes 2 segmentos de mercado, que é o Shenzhen e Xangai. Ontem, houve começou a haver alguma contaminação, e isso é que é mais preocupante, para os mercados Hang Seng, Hong Kong, e especialmente para o Japão, que era eventualmente um dos mercados que seria mais favorecido e preferido dos investidores mundiais. E, portanto, o mercado japonês tinha aqui de 5% com esta história da crise grega desde os máximos. Ontem caiu 3%.
E, portanto, ontem, de facto, houve um conjunto de medidas um pouco mais agressivas por parte das autoridades no sentido de estancar estas vendas, porque de facto havia aqui um efeito de contaminação. Resta saber agora, quando estamos a assistir já há algum tempo a uma tentativa por parte das autoridades chinesas de operacionalizar um soft landing, ou seja, um abrandamento económico que seja sustentável. Enfim, não pode crescer a economia àquelas taxas loucas de 10, 11 e 12%. Portanto, a ideia é que a economia continue a crescer, mas a níveis bastante mais sustentáveis e menores do que nos períodos anteriores, por volta de 7%. Portanto, aqui a grande questão é se o mecanismo de transferência de liquidez, ou de transferência de confiança para a economia real vai acontecer ou não, considerando que este pânico e esta volatilidade vai continuar. Em mercados desenvolvidos, como a Europa e como os Estados Unidos, isso era mais que certo que acontecesse, especialmente nos Estados Unidos. Na China, não sabemos, e com esta contenção e com esta capacidade que as autoridades monetárias e que as autoridades supervisoras têm de, enfim, tentar controlar o mercado, evitar as vendas, é possível que se continue com algum sucesso a estancar o efeito a nível da confiança e ao nível da economia real que este tipo de fenómenos possa vir a ter. Luís, um analista chinês dizia hoje, e eu fiz questão de dizer que era chinês e não um analista internacional, dizia que a confiança dos consumidores está a recuperar isto depois ou apenas após a subida de hoje das bolsas, mas a questão que se coloca é como é que um Estado controla, impede que basicamente uma bolsa ou as bolsas ou os índices caiam. Há sempre aquela tendência para pensarmos que, sendo um país que é, na China, que não é bem, não tem bem os mecanismos de mercado que nós estamos habituados a ver nos mercados tradicionais desenvolvidos, possa ter um pouco mais de exercício musculado que os restantes. Mas a maior parte das medidas não são muito diferentes que aquelas que foram aplicadas já em alguns mercados desenvolvidos em ocasiões anteriores, nomeadamente a comparação que fizeste no início do programa, na grande recessão de 29. Eu julgo que aqui o que é importante é tentar perceber se estamos perante uma correção que, para um mercado que tem tradicionalmente um beta e uma economia com elevados índices de crescimento, porque nós vimos praticamente 10 anos de forte crescimento económico neste país asiático, onde inclusivamente a China transformou-se num gigante em termos de comércio internacional, ou se efetivamente estamos perante um ajustamento mais estrutural. Eu julgo que aqui nós vimos os índices um pouco menos de... Nós estamos a falar nos últimos meses, mas estamos a falar se calhar desde os máximos de junho, não é? Vimos quedas... que olhar para os principais, entre os Shenzhen 40% e Xangai 32%, como podemos ver ali pelos gráficos que estão expostos para os nossos espectadores, mas efetivamente nós, se tivermos hoje um rebound e se estas medidas de controle de liquidez conseguirem acalmar, estaremos apenas perante um acesso de uma correção, onde depois poderá prevalecer ao de cima aquilo que são os fatores mais macro, têm a ver mais com o crescimento. Mas serão de esperar mais tipos de controle, limitação? Eu julgo que olhando para Depois aquilo... também foi anunciado a proibição de short selling. Olhando para aquilo que é a experiência na Ásia, e não só, porque nós também, quando estivemos aqui na Europa, o último período de grande recessão dos mercados, também houve várias medidas deste género. Acho que pode haver um agravamento desses mecanismos. Acho, sobretudo, que tudo dependerá, se nós começarmos a ver estes principais índices que aqui falámos, a irem para níveis do ano passado, de junho, de meados do ano passado. Então aí sim, teríamos a ver efetivamente uma saída massiva de investidores dos mercados de risco e, consequentemente, da economia chinesa. Nesse caso, eu julgo que não só o impacto poderia estar, não estaria já tanto limitado àquilo que seria o que nós estamos normalmente habituados a olhar como mercado do Sudoeste Asiático e àquelas principais economias que operam com a China, mas também seria de pensar provavelmente que tipo de impactos é que isso teria, porque hoje em dia a China é não só um mercado emergente de grande referência, sobretudo na Ásia, mas é sobretudo tornou-se um grande investidor líquido
para as economias desenvolvidas. Portanto, nós conhecemos aqui os pequenos exemplos dos grupos que têm vindo a trazer liquidez para colocar em empresas, em projetos de investimento em Portugal, mas isso é verdade também para a Europa e também é verdade para os Estados Unidos. Portanto, não é um fator que deva, no curto prazo, preocupar o investidor, porque parece bastante contido, quer pelas medidas do Banco Central chinês. Existe ainda algum conforto dos analistas, obviamente que... Mas todo este tipo de controlo, e também parece uma questão importante, não afasta investidores, tirando aqueles que agora estão basicamente presos porque não conseguem vender. Olha, eu acho que, por exemplo, o Diogo, como vem da parte da Asset Management, pode explicar isso melhor do que eu, mas a percepção que eu tenho é que, normalmente, os fundos, quando ponderam o investimento em áreas geográficas que são emergentes, também estão ponderados pelo risco em que incorrem. Portanto, eu diria que as grandes casas internacionais têm também isto bastante definido. Obviamente que terá sempre um efeito nefasto, ninguém gosta de coisas esquisitas nos mercados. Obviamente é que, tradicionalmente nisto, o que é importante para os investidores é terem o risco controlado dentro das suas carteiras. Já vou fazer a pergunta ao Diogo. Miguel, querias acrescentar? Queria acrescentar, porque na sequência disso, no dia 10 de junho foi precisamente o dia em que o índice chinês atingiu o seu pico máximo. Morgan Stanley Corporate Index, portanto, o MSCI, que é um dos maiores fundos do mundo de referência, colocou em suspenso a decisão de incluir as A-shares, portanto, as ações tipo A, aquelas que são transacionadas dentro da China, quer em Xangai, quer em Shenzhen, de fora, porque já foi a segunda vez que isto aconteceu. Em 2014 era suposto também estas ações fazerem parte do índice de Emerging Markets do MSCI, foi colocado em suspenso e novamente agora no dia 10 de junho, portanto precisamente refiro, foi no pico do mercado chinês, foi decidido novamente não avançar com esta decisão. E as explicações vêm na sequência daquilo que o Luís estava a dizer e que tu referiste, que é a falta de transparência ou pouca transparência na movimentação de capitais. E qualquer investidor estrangeiro, como estes fundos, que precisam para poder ter, no fundo, basicamente, aquilo que é a réplica do índice, ou este fundo tem na sua composição vários fundos de mercados emergentes, vários índices de mercados emergentes. E é preciso, a todo momento, ter a segurança que os capitais entram e que saem. E a China, neste aspecto, tem ainda um caminho a percorrer e foi isso que a Morgan Stanley disse. Também partilhas dessa perspectiva de que poderá afastar, ou que afasta, e já o comprovaste a 10 de junho, mas perante este cenário haverá confiança por parte de investidores que queiram entrar nestes índices, não sabendo quando é que podem sair, se assim o quiserem? Por parte dos especuladores há sempre a tentação e repare, nós olhamos para um índice que subiu 150% no espaço de um ano, de junho de 14 a junho de 2015, e que em menos de um mês, se olharmos para Shenzhen e Xangai, perderam mais de 30%. Perderam mais de 30%. E, adicionalmente, se nós olharmos para a composição do índice, nós encontramos empresas que subiram no espaço deste ano, de junho de 2014 até junho de 2015, 3.000%. Nós estamos a falar de números perfeitamente absurdos. Há pouco que comparávamos aqui com o preço do novo Ferrari. Quem tivesse investido 20 mil euros há um ano atrás, um ano depois, tinha dinheiro para e já agora 600 mil euros, 665 mil euros para comprar o Ferrari. Portanto, 20 mil euros mesmo para um comum investidor não é um montante muito elevado, 600 e tal mil já será. E este mercado, que funcionou basicamente com uma alavancagem brutal, as contas margem dos corretores chegavam a ser utilizadas com 80% de alavancagem, de financiamento, portanto, apenas 20% dos capitais eram próprios. Estamos a falar da margin call. Margin call. No espaço de um ano, desde janeiro de 2014 até agora, o valor das margens investidos na China era de 50 mil milhões de dólares. Agora é de 350 mil milhões. Estamos a falar de 7 vezes. Em pouco mais de um ano, os chineses alavancaram-se, endividaram-se 7 vezes mais para colocar o dinheiro em ações. Obviamente, nós já vimos filmes destes parecidos no futuro.
qualquer bolha rebenta. Portanto, era perfeitamente insuportável continuar com uma situação em que o único caminho era subir. Nós, em Portugal, tivemos há uns anos atrás um exemplo engraçado de uma empresa chamada PT Multimédia, em que o único caminho que parecia existir para a empresa era de subida. Havia price targets na altura, se não me engano, chegou a haver price targets a 180 euros, quando a ação estava a 140, 150, e logo a seguir partiu-se até desaparecer na casa dos 5 euros. Eu esta semana li uma crónica de um analista internacional curiosa que dizia, e olhando para o mercado chinês no seu todo, dizia que estamos a falar de um mercado com cerca de 80 milhões de investidores, muitos deles amadores e, acima de tudo, dizia ele, o grande problema é que são muito emocionais. Os chineses, por si, são jogadores. Quem conhece um pouco a cultura chinesa, e se calhar quem já foi a Macau também, e vê que as excursões de chineses não são os charters, mas se calhar são charters, que chegam a Macau para jogar nos casinos durante toda a noite, é impressionante. Eles, por si, por natureza, são jogadores. E depois tem muito o bichinho de se está a subir, portanto o único caminho é olhar para o vizinho que está a ganhar dinheiro. E estas ações, 85% dos investidores destas A-shares, portanto, do mercado de Shenzhen e Xangai, são investidores individuais, portanto não são grandes fundos, ao contrário daquilo que acontece no mundo ocidental. 85% são indivíduos, provavelmente com poupanças não muito elevadas e que tentam a todo o custo multiplicá-las. Portanto, é muito fácil para quem tem 20 milhões de euros poder pensar que tem que ter algum cuidado para preservar o património, mas se calhar quem tem 1.000 ou 1.500 euros está disposto a investir e a jogar, entre aspas, mas é mesmo o termo, para conseguir multiplicá-lo várias vezes. E só para terminar, a questão do facto de ser um mercado de retalho, e aquilo que tu questionavas também, muitos dos investidores eram jovens que pediram dinheiro aos pais e aos avós para jogar na Bolsa. E isto, claramente, quando chegamos a um ponto de perder completamente o sentido crítico e de análise, portanto não era feita nenhuma análise, se calhar, provavelmente, a decisão era qual foi o título que subiu mais ou qual foi o título que caiu mais, portanto não havia aqui uma análise fundamental. É um mercado onde não é muito atípico, e digo porque já recebemos aqui essas reportagens vindas, por exemplo, da Reuters, em que diziam e vinham jovens de 17, 18 anos que tinham a seu cargo uma carteira de algumas dezenas de milhões de dólares. Depois dos amigos, dos familiares, então joga-me aí também. Eu lembro-me que das primeiras vezes até questionamos se a unidade estaria certa, porque efetivamente um jovem de 17 anos a gerir uma carteira de alguns milhões de dólares na universidade, nos tempos livres, era assim uma coisa, ou para nós é pelo menos uma atitude um pouco estranha. Diogo, olhando para a mesma questão, o mesmo Estado que fomentou o investimento na Bolsa está agora a criar muitas limitações, isto afasta investidores, e há pouco o Luís lançou o repto, e eu acrescentaria aqui mais dois pormenores. Mais de metade das cotadas nos dois principais índices chineses não estão a negociar nesta altura, e curiosamente a lista de pedidos para congelar a negociação ascende já ou abrange já 1.400 empresas, que é assim uma coisa... Sim, porque há uma particularidade do mercado chinês, é que as próprias empresas punham as suas ações como colateral para pedir empréstimos ao sistema financeiro. E, portanto, com as quedas dos preços, podem ser obrigadas a executar o colateral e, portanto, a vender as ações no sentido de reembolsarem os empréstimos que tiveram. E, portanto, uma forma de suspender esse caminho é precisamente de suspender a cotação das ações. Mas aqui, de facto, penso que o melhor paralelo que se possa fazer sobre esta situação é, de facto, o caso da crise de 29. A crise de 29 teve duas etapas, aliás. Teve um primeiro rebentar de bolha, que foi relativamente rápido, com as ações a caírem cerca de 40% a 50%, que foi estancado por intervenções, nomeadamente do sistema financeiro e de banqueiros célebres que investiram e solicitaram um investimento de toda a profissão de forma a sustentar e a limitar as perdas do mercado. E depois, rapidamente, houve um alastramento dessa crise à economia e uma nova queda abrupta, com perdas que somaram, no total, cerca de 80%, basicamente, entre 1929 e 1931.
Aqui o principal risco para a economia chinesa é precisamente o risco de alastramento. Estamos em economias diferentes porque estamos a falar de uma economia dirigida, não estamos a falar de uma democracia e de um sistema de economia de mercado, estamos a falar de uma economia dirigista, mas, contudo, há de facto um risco e é por isso mesmo que não podemos desprezar, digamos, esta queda como sendo apenas um acontecimento chinês que não irá ter consequências para o resto do mundo. Gostaria só de lembrar Aliás, que esta semana nos últimos 2 dias, não hoje, mas entre terça e quarta-feira, o setor automóvel caiu cerca de 10% nas bolsas europeias, porque os impactos em termos de vendas para as empresas europeias neste mercado podem ser fortes se de facto houver uma crise de maior dimensão ou um abrandamento franco de uma economia chinesa que não nos podemos esquecer que, independentemente deste acontecimento bolsista, já há vários meses ou há vários anos se fala de estarmos perante uma economia de sobrecapacidade, que é o outro paralelo a fazer com a crise de 1929, que foi não só uma crise bolsista, mas, sobretudo, uma crise de sobrecapacidade da economia americana, que tinha investido demasiado em equipamento produtivo, mas que não tinha procura, porque, entretanto, a procura, nomeadamente vinda da Europa, estava a abrandar. E, portanto, é preciso... de certa forma, é bom que a economia chinesa seja uma economia um bocadinho mais dirigista, porque talvez haja aqui um amortecedor na queda, mas temos que perceber que, de facto, há um risco para o resto da economia mundial de a China abrandar francamente. E falou-se muito esta semana dizendo que sinais. Anda tudo preocupado com a Grécia, quando aqui as perdas das bolsas chinesas já dão, quer dizer, terça ou quarta-feira já é em 12 vezes o PIB grego de 2014, e porque tocaste na crise de 1929, eu vou pedir à realização que eu coloque no ar um quadro, precisamente estamos a ver isto para explicar aos telespectadores. Houve um analista que hoje fez este comparativo e basicamente diz que há 3 momentos no último século que envolverem o mercado de ações norte-americano, em que caiu pelo menos 32% em 17 dias de negociação, mesmo que aconteceu agora, ou que está a acontecer com a China, e diz que essas 3 ocasiões são nomeadamente a crise de 29, de 87 e depois a bolha das dot-com em 2000. E depois faz este comparativo e mostra-nos que o Dow Jones, na crise de 29, no mês seguinte subiu mais 16, trimestre 21, depois nos 6 meses 33 e subidas idênticas em cada um destes eventos, mas olhando, por exemplo, para a média, dá uma subida mensal ou no mês seguinte de 11%, de 16% no trimestre, de 25,6% no semestre e depois no ano quase 20%. Aquilo que ele diz, e agora pedia e abro a discussão, é que ele diz que as ações chinesas, ou podemos assistir aqui a um rally das ações chinesas que pode chegar aos 29% em 3 meses. Sim, tendo por comparação estas crises. Está a esquecer um ponto importante, que é em 1929 as ações subiram e depois voltaram a cair ainda mais francamente uns meses depois. Portanto, qualquer analista que olhe para uma empresa chinesa e para as valorizações atuais das empresas chinesas das quais estamos a falar, ou seja, estas, nomeadamente, pequenas e médias empresas que estão cotadas como A-shares, vê que os níveis de valorização são absolutamente, ainda agora, completamente absurdos. Não há maneira de justificar os preços atuais. Portanto, eu não me espantava que a queda... Eu ainda nunca vi nenhuma bolha a ser esvaziada só de metade. Uma bolha, quando arrebenta completamente, pode ser mais ou menos rapidamente, mas acaba por arrebentar completamente, até depois haver uma recuperação. Mas a recuperação não é para já. A recuperação será quando, de facto, as ações chinesas estarão em níveis de valorização, nomeadamente em termos de múltiplos financeiros, razoáveis. 10, 15, 20 vezes, não sei, mas não estamos a falar de 50 ou 100 vezes os resultados anuais. E é um aspecto fundamental também, é que não houve agora neste mês uma Black Monday nem uma Black Thursday, portanto, ou seja, não houve um dia em que pudéssemos dizer o mercado colapsou completamente e foi um dia negro terrível para a Bolsa Chinesa. Enquanto que em qualquer uma dessas datas que tu referiste, quer em 29, quer em
em 87. Foram quase cataclismos financeiros. Aconteceu, houve dias de cataclismos financeiros. Havia uns tristes acordados para a realidade. Não, e aí sim, vale a pena, eu sou um dos apologistas, que nos dias de grandes quedas deve-se entrar longo nas ações em que acreditamos e achamos que têm fundamentais para isso. Não entrar longo no mercado como jogador. Neste cenário chinês não parece... Não é acidental o facto de usares o termo e normalmente falamos em investidores e no caso chinês estás a falar em jogadores? Já por várias vezes o usei e eu sou também, por princípio, não gosto, e as pessoas na linguagem corrente usam jogar na Bolsa. Eu sou um daqueles que diz claramente é investir na Bolsa. No caso chinês e mais concretamente no caso das A-shares, os investidores são mais jogadores do que propriamente investidores. Pode haver, voltando aqui atrás e à tua referência ao tal analista que, enfim, pode prever uma recuperação. Nestes fenómenos pode haver sempre uma reversão para a média, em termos estatísticos, enfim, é quase comportamental, mas a verdade é que, acho que todos nós aqui explicámos bem, gostei especialmente da explicação do Diogo relativamente ao problema sistémico que a China representa, sob o ponto de vista de economia e peso relativo que tem na criação de riqueza mundial. Mas a verdade é que tudo isto, já explicámos aqui um pouco, é um pouco absurdo, não é? Ou seja, a forma como o mercado funciona é um pouco absurdo, a alavancagem excessiva, e nós sabemos que a alavancagem é provavelmente o mal de todos, o pecado capital de todos os problemas que os mercados e que depois, subsequentemente, as economias vivem, não é? E todas as crises estão associadas a crédito excessivo, alavancagem excessiva e, portanto, isto é um pouco absurdo e, portanto, não creio que haja aqui nenhuma oportunidade, para ser franco. Luís, vês oportunidades nesta situação? Depende muito daquilo que nós considerarmos que vai ser o papel na China no mundo em termos económicos. Eu acho que muitos dos investidores institucionais que neste momento podem estar a olhar a isto como uma oportunidade é porque consideram que a próxima década vai ter muito de semelhante com aquilo que nós vimos na última. E de facto a China, em termos de transformação enquanto grande potência mundial e sobretudo no setor industrial e do peso que tem no mundo neste momento, é uma coisa que vai continuar a consolidar-se. E isso, sim, para investidores institucionais que têm outro tipo de jogo, pode valer a pena, neste tipo de crises, continuar a colocar-se. Para investidores de menor em dimensão ou daqueles que normalmente estão habituados a olhar um horizonte temporal mais curto, pode ser uma brincadeira muito perigosa, porque, de facto, como já foi aqui explicado e bem, nós ainda estamos para ver se isto foi de facto alguma correção que pode ser de certa forma contida, ou se vamos descobrir alguns esqueletos no armário dentro do mercado chinês ou dentro das empresas chinesas. Não é? Se fôssemos chineses, é um mercado emergente para todos os factos. Temos aqui 3-1, portanto, 3 acham que não, 1 acha que sim, mais ou menos, portanto, punhamos dinheiro em cima da mesa e apostávamos já. Eu posso ser o tesoureiro, se vocês... No limite, as autoridades chinesas, já vemos que estão dispostas a tudo, podem fechar os mercados durante o tempo que for necessário. Altura para um curto intervalo neste Mulen Bear. Na segunda parte, vamos olhar para o caso grego. Não saia daí.